Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Criptográfico, aqui quem fala é o Tainan. Hoje é o dia 20 de dezembro de 2021 e no vídeo de hoje nós vamos atualizar aí rapidamente a situação do Bitcoin e falar aí o que vem acontecendo no mercado. Bem pessoal, o Bitcoin hoje caindo, como eu venho dizendo para vocês, não adianta analisar gráfico de Bitcoin e criptomoedas em final de semana, tá? Os movimentos finais de semana são movimentos aí que não correspondem à realidade, uma vez que ultimamente o que o Bitcoin faz é seguir os movimentos do SP500, tá? E é disso que a gente vai falar hoje, dessa correlação do Bitcoin com as bolsas, e vamos analisar aí o que é mais provável que aconteça nos próximos dias, beleza? Então vamos lá. Antes de começar, gostaria de convidar vocês a conhecer a corretora FTX, a corretora com uma das taxas mais baixas do mercado de criptomoedas. Deposite e saque em reais por meio de transferência bancária ou BRZ. Opere mercados futuros utilizando sua banca em moeda fiduciária, criptomoeda ou ações americanas como garantia. Operando na FTX, você consegue colocar ordens de alvo e stop loss ao mesmo tempo e ainda gerenciar o seu risco, já sabendo quanto pode perder e ganhar antes mesmo de abrir a operação. Você também consegue modificar as ordens simplesmente arrastando elas no gráfico. Na descrição do vídeo e no comentário fixado vai ter o link para você se cadastrar na FTX. Utilizando esse link você ganha $5 para gastar em taxas e 5% de desconto nas taxas dos trades. Se cadastre e aproveite. Bem pessoal, primeiramente eu peço que se você que está assistindo esse vídeo ainda não é inscrito aqui no canal Criptográfico, se inscreva. Se você quer receber as notificações de todos os vídeos que eu posto aqui diariamente, ative o sininho. E se você quer me ajudar de alguma forma, incentivar o trabalho que eu trago aqui para vocês com frequência, eu peço encarecidamente que deixe o like aí embaixo, beleza? Bem pessoal, então vamos lá, vamos aí falar da situação do Bitcoin. O que está acontecendo hoje? Bitcoin, pessoal, aí no 0 a 0, tá? Se a gente olhar aqui agora, o Bitcoin ele está aí praticamente no mesmo preço em que abriu na maioria das corretoras, né? Agora são 17 horas da tarde, e o horário que eu estou fazendo esse vídeo. E pessoal, a minha opinião sobre o momento, sobre a situação do Bitcoin é: não importa o gráfico do Bitcoin nesse momento, tá? Essa queda que o Bitcoin sofreu hoje, pessoal, ela foi influenciada por quem? Pelo nosso queridinho SP500, tá? Pelas bolsas americanas que estão caindo forte hoje, viu, pessoal? A gente vê aqui um candle de queda forte, mas como eu disse para vocês, pessoal, no vídeo de ontem de noite, tá? Até que quando acontece isso daqui de o SP500 cair forte no pré-market durante a madrugada, por um lado é bom, porque o SP500 ele é um índice bem lateral, tá? Muito lateral. E olha o que aconteceu aqui com o gráfico do SP500 depois dessa queda que a gente teve, pessoal. Ele deixou um gap, tá? Um gap é o que a gente, traduzindo ao pé da letra, um buraco, tá? Esses buracos, pessoal, eles tendem a ser fechados. Por exemplo, lá no dia, entre o dia 16 de dezembro e 7 de dezembro, o SP500 deixou um gap, depois ele caiu para fechar, tá? E como ele deixou esse gap aqui, um gap de baixa, né? Pode ser, pessoal, é bem provável, tá? Que nos próximos dias ele suba de volta aqui, pelo menos para voltar na mínima de sexta-feira passada, para fechar esse gap, tá? Isso, por um lado, dá uma perspectiva um pouco mais positiva, tá? Mas por que o SP500 está caindo hoje, pessoal? Segundo aí os portais de notícia, tá? Essa queda ela é influenciada aí, por notícias aí de mais isolamento devido a aumentos de casos de coronavírus, tá? E também, principalmente, porque o mercado está assimilando que ano que vem os juros vão subir, que os estímulos que fizeram os mercados subirem depois do coronavírus, depois daquela grande queda, eles estão sendo tirados, tá? Os estímulos que fizeram toda essa alta estão sendo tirados, o mercado está tomando consciência disso, está precificando. Essa época de dezembro, pessoal, não era para ser uma época, não era para ser um mês tão volátil como está sendo aqui no mercado tradicional, nas bolsas, tá? Pessoal, muita gente está falando em topo duplo no SP500, tá? Eu, sinceramente, não dou credibilidade para esse tipo de coisa. O gráfico do SP500, ele não é um gráfico comum. Isso aqui não é um gráfico simplesmente um gráfico de um ativo, é um gráfico de 500 ativos juntos, tá? Então, é um gráfico extremamente complexo que normalmente ele não forma padrões gráficos tradicionais, tá? E a gente já viu várias vezes aqui algo similar, né? O SP500 ele fazer aí possível topo duplo e depois continuar alta e não tá nem aí. Não estou dizendo que isso vai acontecer dessa vez, mas o que eu estou dizendo é que a gente tem, pessoal, o SP500 na mesma faixa de preço em que ele estava desde o início de novembro, tá? Então a gente está mais de um mês aí nessa região aí dos 4.600 pontos aproximadamente. E
isso aqui é uma lateralização, pessoal. Não é uma tendência de alta, mas também não é uma tendência de baixa, tá? Se ele perder esse último fundo aqui, depois ele já ter feito um topo mais baixo, aí realmente é complicado. Ele começa a fazer um fundo mais baixo do que o outro, tá? Aqui, por exemplo, em novembro de 2020, quando aconteceu algo similar, ele não fez um fundo mais baixo do que o anterior, tá? Ele manteve acima. Então, a gente tem que ficar de olho nisso. Ele não pode perder aquela região ali dos 44.500 pontos, tá? Isso aí não seria legal. Mas, no geral, pessoal, o SP500 aqui deixando esse gap, ele é um pouco otimista. Indica que ele pode subir, pode dar um alívio para o mercado de criptomoedas que anda bastante pressionado aí pelo SP500, né, pessoal? No Bitcoin, pessoal, não vejo, tá? Não vejo aqui nenhum padrão gráfico. Não estou vendo nenhum padrão gráfico aqui, tá? Muita gente está falando, tem uma cunha descendente, mas cunha descendente normalmente ela é um padrão de continuação, tá? Então aqui, pessoal, o que a gente tem é o Bitcoin aí esperando para ver o que o SP500 vai fazer. Se o SP500 vier a cair, o Bitcoin ele vai cair, tá? Se o SP500 ele subir, né? Ele voltar a subir nos próximos dias aí, que parece um pouco difícil devido ao mau humor do mercado, que há tempos eu não vejo um mau humor desse, tá? A última vez que eu vi isso aí foi em maio e abril, que o SP500 ficou tão de mau humor assim. Se o SP500 subir, o Bitcoin sobe. É basicamente esse o cenário que a gente tem. Não adianta ficar inventando muita coisa, tá? Aqui na minha região tem um termo que a gente usa para quando a pessoa fala algo que não é necessário, né? Fica tentando mostrar algo que não é necessário, de encher linguiça, né? Encher linguiça significa fazer algo ali que não é necessário, tá? Não precisa mais, mas a pessoa às vezes faz aquilo para aparecer. Não estou dizendo que os outros canais estão fazendo isso para aparecer, eu só acho que não existe nenhum padrão gráfico muito claro. A única coisa que a gente consegue ver aqui no gráfico do Bitcoin é aparentemente uma exaustão de queda, uma exaustão de força vendedora que ocorreu lá no dia 4 de dezembro, onde ele caiu aí 20% num dia, depois de já ter caído bastante, tá? Ele já vinha caindo há vários dias e aí ele foi e caiu 20%. Geralmente essas quedas fortes com alto volume de negociação depois de muita queda indicam aí que pelo menos o mercado encontrou um suporte, tá? Então, o gráfico do Bitcoin, pessoal, ele tá muito embaralhado, tá? Se a gente olhar desde o início do ano, pessoal, a gente está na mesma região em que a gente estava em 21 de fevereiro, em 10 de fevereiro de 2021, tá? Então, a gente não tá, o mercado ele não tá andando, a gente tá dentro de uma lateralização aqui. O meu maior medo é, uma lateralização normalmente ela é rompida para algum lado. Pode ser para cima, e aí seria ótimo se acontecesse, não sei se vai, e pode ser para baixo, tá? A gente vai ter que ficar de olho aqui nos limites, porque infelizmente, pessoal, aqui no início de novembro, final de outubro, estava tudo lindo, tá? Estavam todos otimistas, todos viam aqui padrões gráficos sendo rompido para cima. Eu, inclusive, tá? Eu estava otimista. E aí começou a vir notícia de variante Omicron, depois notícia aí de aumento de taxa de juros antes do esperado, diminuição dos estímulos. O Banco Central dos Estados Unidos mudou radicalmente de postura. Os bancos centrais do mundo andaram mudando de postura, né? Deixando claro que a prioridade agora não é fazer a economia ter um bom desempenho e sim combater a inflação, tá? Isso aí, meus amigos, isso é um veneno para os mercados de renda variável, tá? Mas no mais, pessoal, eu sigo naquela mesma opinião, tá? A gente tá em um momento aqui em que o mercado se encontra com medo, tá? Se você ficou preso aqui em cima, talvez não seja o melhor momento para vender. Porque, pessoal, agora é final de ano, muitas pessoas estão querendo já sair, não estão pretendendo continuar posicionadas no ano que vem. Ainda a China proibiu lá o Bitcoin novamente, né? E muitas pessoas estão vendendo por lá também, então tá tendo muita pressão vendedora, tá? Então, se você tentar vender no momento em que está todo mundo vendendo, pode ser que você faça o pior negócio, tá? É o momento em que está todo mundo querendo sair, normalmente é o momento em que você vai vender barato. É lógico, corre o risco de acontecerem mais coisas negativas e talvez em janeiro, por exemplo, os preços estarem abaixo do que estão hoje. Existe o risco, tá? Mas o que está acontecendo, pessoal, é que está todo mundo tentando sair agora ao mesmo tempo, tá? Isso aí é um problemão aí para os mercados. Algo até interessante, pessoal, aqui a gente vê que o Bitcoin, apesar de já ter caído bastante, muitas pessoas acharem que ele ainda vai cair muito nos próximos dias, ele já está em extremo medo, tá? E o Warren Buffett dizia, não tá aparecendo minha tela aqui, mas ele está em extremo medo. Se a gente olhar aqui, a gente vê que extreme fear, né?
Warren Buffett dizia: seja corajoso quando todos são medrosos e seja medroso quando todos são gananciosos. Agora é o momento em que a maioria das pessoas, no geral, estão com medo, tá? Então talvez seja um péssimo momento para você sair, tá? Geralmente o melhor momento para você se livrar de ativos que você esteja investindo é no momento em onde está todo mundo corajoso. E coincidentemente, pessoal, o índice Fear and Greed do SP500, ele se encontra no mesmo patamar aí que o do Bitcoin, né? Até engraçado, os dois em 25. Os dois mercados estão em medo extremo, tá? Então, por mais, pessoal, que a gente não tenha uma perspectiva muito boa vindo das bolsas americanas, a gente sabe que por lá também talvez não seja o melhor momento para se desfazer, tá? O mercado ele está apavorado, ele está precificando algo que vai começar a acontecer no ano que vem. E isso aí também indica que talvez as pessoas estejam lá agindo por emoção, tá? As pessoas estão saindo e vendendo por medo e não estão pensando aí antes de vender, tá? Estão vendendo por desespero e geralmente esse é o pior momento para estar vendendo e se desfazendo de ativos, beleza? A gente não sabe, pessoal, se, né, no ano que vem a gente vai ter aí um mercado pior, um preço abaixo, tá? Infelizmente a gente não sabe. A gente sabe que tanto no Bitcoin quanto no SP500 a gente está tendo uma pressão vendedora cada vez maior nas últimas semanas, principalmente em função desse desespero aí que os investidores se encontram para sair aí dos mercados, né? Então, no mais é isso, pessoal. No mais, eu acho que, como eu disse para vocês, tá? A gente tem um gap ali se formando no gráfico do SP500. Talvez nos próximos dias aí ele suba para fechar e isso pode ajudar o Bitcoin. Mas no mais, pessoal, a gente não tem aí nenhum sinal muito claro no Bitcoin, tá? E por a gente estar em medo, pessoal, talvez seja um momento melhor para acumular do que para se desfazer das suas criptomoedas, beleza? E as altcoins, Tainan? As altcoins é o que eu sempre digo, pessoal. Bitcoin caiu, as altcoins caem. Tá por isso até que eu não estou analisando altcoins nos últimos dias. As altcoins vão perder suportes, muitas vezes até sem sentido, quando o Bitcoin cai um pouco, tá? Então, enquanto o humor do mercado estiver em medo, dificilmente as altcoins elas vão performar bem, tá? E, pessoal, eu continuo apostando aí naquelas moedas que eu comentei, tá? Matic e Polkadot ainda são moedas que eu aposto. Outras moedas, como eu disse para vocês, eu já vendi SLP, eu já me desfiz há muito tempo, tá? Depois que ela perdeu aquele fundo, o último fundo lá no início de dezembro, eu tive que me desfazer, eu saí dela. Step eu ainda tenho, porque ela caiu tanto que não compensa. Se eu for vender ela, o que eu vou apurar vai ser muito menos aí do que o que eu investi, tá? Então não compensa. Então, como eu não comprei valores tão altos, dá para me segurar e aguardar elas voltarem, tá? Acredito sim que em algum momento ainda, em breve, nas próximas semanas, a gente pode ver os mercados voltarem, mas não existe certezas, tudo é uma aposta. E, pessoal, acho que não há motivo para ficar em pânico quando tá todo mundo em pânico, tá? No mais, desejo a vocês aí uma ótima tarde, uma boa segunda-feira, um bom descanso e bons negócios. Até mais, tchau!